Próxima questão aqui é interessante. Considere que Maurício é empregado sindicalizado da empresa ABC e foi eleito como suplente do cargo de representante sindical. Opa, ele foi eleito como suplente, que legal. De acordo com as disposições constitucionais, é correto afirmar que, vamos lá, a questão da estabilidade provisória do representante sindical, assim como dos seus suplentes, ela é muito questionada na sua prova. A banca VUNESP, assim, ela tem uma paixão por esse dispositivo que você não tem noção. Para facilitar a sua vida, nós vamos criar aqui o nosso artigo 8º, inciso 7. Inciso 8º, ele vai aparecer para você aqui, ó. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, é vedado a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Então nós temos aqui, ó, o nosso primeiro marco é o registro da candidatura. Vamos lá. O que é o registro da candidatura? O registro da candidatura, ela acontece a partir do momento onde o sindicato publica o edital falando, vamos ter eleições. A eleição vai acontecer em tal dia, essas são as regras. Quando o sindicato ele divulga o edital e ele permite que você faça o registro da candidatura, ele está falando que você vai ser candidato a uma das chapas, você vai candidatar uma chapa para concorrer a um dos cargos disponíveis dentro do sindicato. Então, perceba, o registro da candidatura é quando ele vai pegar o nome dele, o nome da chapa, e vai inscrever dentro do nosso sindicato, tá bom? Esse aqui é o nosso marco inicial. Dá uma olhadinha, vamos lá, vamos apagar aqui, ó, registro da candidatura na cargo de direção ou representante sindical e, se eleito. Se eleito, então nós presumimos que teve a eleição, tá bom? Teve a eleição e teve aqui a conferência da eleição. Então foi conferido. E o nosso trabalhador, ele foi eleito. Ou seja, ele concorreu para aquele cargo e ele foi vitorioso, ele foi o eleito, ele foi a chapa vencedora, tá bom? Se eleito, ainda que como suplente, ou seja, se ainda como suplente, eu vou proteger tanto o titular quanto o suplente, tá bom? Protejo o titular e o suplente, protejo os dois, até um ano após o final do mandato. Então nós vamos ter aqui o fim do mandato, que normalmente é um ano, tá bom? Fim do mandato. Então vamos lá, até um ano após o fim do mandato. Então acabou o fim do mandato, eu vou ter mais um ano. Tá bom? Vou ter mais um ano. Até o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Tá bom? Então nós vamos falar aqui da falta grave. Então olha que interessante, o professor vai deixar essa tela. Ele registrou a candidatura, todo o período da registro, até o período da eleição, ele vai ter estabilidade provisória. Da eleição à conferência do voto, ele foi eleito, ele vai ter essa estabilidade. Depois da eleição, durante todo o período do mandato, ele vai ter a estabilidade. Acabou o mandato, por mais um ano, ele também vai estar em estabilidade provisória. Então, todo esse período é o período onde o nosso candidato eleito, ele vai ter essa estabilidade provisória. Agora, você percebe, enxergue essa questão, olha que interessante, o professor vai trocar só a cor aqui, para ver se você enxerga isso aqui. Você consegue perceber que o nosso candidato, ele pode fazer o registro da candidatura, ele pode concorrer às eleições e ele pode não ser eleito. Perceba, se ele não for eleito, ele tem estabilidade só nesse período. Qual que é o período que ele tem estabilidade? Entre o registro e a eleição. Como ele não foi eleito, ele não vai ter estabilidade daqui para frente, tá bom? Porque ele não foi eleito, ele tem estabilidade do registro até o momento da eleição, tá bom? Só vai ter, depois da eleição, até o final do mandato, mais um ano, se ele for eleito. Se não for eleito, é só nesse lapso temporal, tá bom? Agora vamos lá. A única hipótese de você despedir o servidor que possui estabilidade provisória, isso vale tanto para o dirigente sindical, isso vale para o cipeiro, isso vale para a gestante, tá bom? A gestante, ela precisa, a única hipótese é dispensa por justa causa. Se cometeu justa causa, vai ser dispensado, tá bom? Aí, na verdade, você vai instaurar um inquérito, para apurar inquérito, para apuração de falta grave, para apurar exatamente a conduta desse indivíduo, tá bom? Então vamos lá. Diante de tudo isso, vamos ver qual é a nossa resposta. Vamos lá. Dá uma olhadinha. O que nós vamos ter aqui, ó? Resposta, alternativa A. Apenas pode se candidatar, pois já estava sindicalizada há pelo menos 5 anos. A Constituição não fala nada disso. Alternativa B, somente teria estabilidade caso tivesse sido eleito para o cargo de dirigente sindical.
Não, na verdade a nossa Constituição protege tanto o dirigente quanto o nosso suplente, ela protege os dois, tá bom? Vamos lá. Depois, alternativa C, não pode ser dispensado até 2 anos após o final do mandato? Lógico que não, é 1 ano só, então tá errado. Alternativa D, possui estabilidade no cargo adquirida no momento em que foi eleito? Não, é no momento da inscrição da sua candidatura, do registro da candidatura. A alternativa E, por óbvio, só pode ser a nossa certa, não pode ser dispensado até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Você percebe que a nossa Constituição, ela traz a redação e a banca VUNESP, ela praticamente copia o texto legal, tá bom? E ela praticamente copia. Então você que está estudando para a VUNESP, volto a falar, você que chegou agora aí, diga de onde você está nos assistindo, é importante que você tenha um contato com o texto da norma, o texto literal da norma, tá bom?